pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início ao estudo de ondulatória. Então, começando aqui pela classificação da onda, nós temos uma classificação quanto à natureza da onda. E ela pode ser tanto a mecânica, que é aquela em que precisa de um meio para se propagar. Então, é, por exemplo, o som. Então, aí é o exemplo mais comum que a gente vai ver, mas também tem terremoto, né, que precisa da terra, entre outros, maremoto também. Agora, em relação a outro tipo de natureza, nós temos a natureza magnética, né? Magnética. Que não precisa obrigatoriamente de um meio para se propagar. Não precisa de meio. Que aí nós temos como as ondas de rádio, de TV, aqui, ondas de rádio, de TV, também os raios-x, raios UVB, ultravioletas, né, no caso. Enfim. Agora, uma classificação quanto à propagação e vibração, você pode ter na mesma direção, que aí nós denominamos como longitudinal. Então, nós temos aqui como, por exemplo, uma onda sonora, você tem aqui uma caixinha de som, e esse som ele vai ser propagado nesse sentido aqui. Então, o som vai ser propagado aqui. E a vibração também vai nesse sentido, né? Que é a vibração do som é umas áreas de alta pressão com baixa pressão. Então, é no mesmo sentido. Então, a propagação é aí no mesmo sentido da vibração. E então, nós dizemos que é longitudinal. Que, no caso, nós só temos aqui a mecânica. A eletromagnética nunca vai ser dessa forma. Então, a eletromagnética ela vai ser como? É quando eu tenho direções perpendiculares. Ou seja, eu tenho aqui uma fonte, e essa fonte ela vai ser propagada nesse sentido. Só que a vibração dela não vai ser nesse sentido, a vibração dela vai ser um sentido assim. Então, vai ser para cima, para baixo, fazendo aí, então, uma perpendicular. Fazendo uma perpendicular com o sentido, com a direção da vibração, da propagação. E aqui nós temos tanto as mecânicas também podem ter esse sentido, como, por exemplo, uma corda. Ela pode ser tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui, uma mola, né, no caso. E também uma eletromagnética, que no caso só pode ter esse sentido. Agora, quanto à qualidade fisiológica do som, que é um assunto aí que ganha bastante e que geralmente atropela muita gente porque eles fazem nomenclaturas aí muito próximas que podem ser substituídas e aí o aluno pode confundir, né? Então, para facilitar, eu criei aqui um macete que você vai ter que lembrar ali da Malhação, que tem aquela frase vai, Patinha. Quem aí assistiu esse episódio, esse capítulo da Malhação, vai lembrar. Então, você vai dividir entre o vai, o fá e o resto. E aí, primeiramente, esse vai, o que significa? V vai ser volume, no caso, quando a gente está falando aí de um som. O A vai ser amplitude. E o I vai ser intensidade,
que geralmente aí é da luz, né? A questão do brilho. Então, o que seria essa amplitude? Essa amplitude é quando aqui nós temos aqui uma onda, e aí a amplitude seria, por exemplo, aqui 10 e vai até menos 10. Então, esse negocinho bem aqui é a amplitude, a gente diz que é a nossa amplitude. E aí ela pode ser considerada forte, quando eu tenho aí uma alta amplitude, ou fraca, quando eu tenho uma baixa amplitude. E aí nessa questão aí eu lembro do forte e fraco, eu lembro do músculo, né, no bíceps. Então tem aqui o bíceps da pessoa. E aí, se essa parte aqui, que a gente vai supor como se fosse a amplitudezinha, se ele for muito grande, então é porque ele é forte. Se for menorzinho, é fraco. Agora, em relação ao Fá. O F é de frequência e o A de altura. E a frequência ela vai estar relacionada aí ao agudo e o grave. Então, ela vai estar relacionada à altura. Eu tenho algo alto, né? E algo baixo. No caso, alto é quando eu tenho uma alta frequência. E no baixo é quando eu tenho uma baixa frequência. E o agudo, como a gente sabe, uma alta frequência é relacionado ao agudo, enquanto que baixa frequência é considerada um som grave. Por isso que quando a gente fala assim, abaixa esse som, é um termo errado, porque abaixar está no sentido de altura, que é no sentido de frequência. Ou seja, eu estou pedindo para tornar o som mais grave, mas na realidade eu não estou querendo isso, eu estou querendo que ele seja mais fraco, ou seja, de menor volume. E em relação ao tinha, você lembrar aqui, só para você lembrar mesmo do timbre, que é o único que sobra. E o timbre ele vai estar associado aí a uma diferença do formato da onda. Então, nós temos, por exemplo, dois instrumentos, aqui o violão e o piano. Aí, no caso, o timbre vão ser diferentes dos dois, porque, por exemplo, na mesma nota, eu coloco a mesma nota, mas o do violão e do piano vão ser diferentes, e o som que vai sair. Porque, por exemplo, vamos supor que o do violão seja mais ou menos assim, o do piano vai ser mais assim. Então, eles vão ser diferentes. E aí, isso vai caracterizar sons diferentes.